Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje não vou trazer uma palavra de ensino, mas uma reflexão. E essa reflexão nós faremos de início com a história de Ruth. E acredito que o livro de Ruth nos ajudará aqui a entender algo que você que está me ouvindo, tenho certeza que você precisa dessa palavra. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Quando nós lemos esse versículo 1, é bem fácil de entender o contexto da história. Eles estavam passando, essa família estava passando por uma situação difícil. E essa situação, ela não era uma situação é, simplesmente individualizada. Ela era uma situação difícil para todos. Todos que moravam ali em Judá, em Belém, eles estavam passando por uma crise. E esse pai de família aqui, ele toma uma decisão. Só que essa decisão que ele toma não vai mudar só a vida dele. A Bíblia deixa bem claro aqui, ó. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. A reflexão que eu quero fazer com você hoje aqui é o seguinte: tome cuidado com as suas decisões, porque as decisões que você toma, elas não envolvem só a sua vida. Hoje, se você tomar uma decisão errada, e eu te desafio, pegue um papel, pegue uma caneta e escreva quantas pessoas hoje seriam prejudicadas ou teriam as suas vidas de alguma forma bagunçadas se hoje você tomasse uma decisão errada. E foi exatamente o que esse pai de família ele fez. Ele disse: olha, tá difícil, tá complicado, então vamos fazer o seguinte, vamos para Moabe. A terra dos moabitas era uma terra que era um povo que tinha uma cultura religiosa ou espiritual, vamos se dizer assim, bem distante do que em Belém, em Judá, o povo seguia. O povo seguia os preceitos de Deus. Já em Moabe, os moabitas tinham uma cultura até mesmo, se não sei se você já chegou a ouvir isso, de queimar crianças, oferecer crianças em sacrifícios a Moloque, um rei que, perdão, um deus que recebia essas crianças como oferta, algo terrível, um lugar de fato que era bem decaído espiritualmente. E muitas vezes nós tomamos decisões que fazem com que a vida espiritual da nossa família ela acabe decaindo. É um deixar de orar, é um deixar de buscar, é um desleixo na minha vida com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. De fato, nós carregamos a responsabilidade de manter a nossa família hoje, claro que espiritualmente, em um lugar seguro. Hoje, se você tomar uma decisão errada, você tira a sua família espiritualmente desse lugar seguro, fazendo com que eles estejam frágeis ao ponto de o inimigo se levantar e conseguir vencer e conseguir destruir. Entende-se isso porque no desenrolar da história,
Aqui a mulher era a Noemi e aqui toda a sua família praticamente vai ser destruída, deixando ali do que ela levou somente ela voltando, porque o seu marido morre e os seus 2 filhos também morrem. E aí, como o livro é o livro de Ruth, nós sabemos que os 2 filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas e chega uma hora que a Noemi está muito mal. Ela está desgastada, ela está destruída, ela chegou ao ápice do cansaço, não físico, mas o cansaço mental, o cansaço, sabe, o staff. E ela diz: olha, eu vou fazer o seguinte, Ruth capítulo 1, versículo 6, Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Então, quando a Noemi ficou sabendo, olha, lá onde você morava, Deus ele está abençoando. Fizeram boas colheitas ali, onde a terra estava passando por uma fome muito grande, mas agora disseram que Deus voltou a abençoar. E ela não pensa 2 vezes. Eu preciso voltar para o meu lugar seguro. Eu preciso voltar para o lugar onde orações são oferecidas. Eu preciso voltar para o lugar onde a fé é usada. Eu preciso voltar para o lugar onde Deus determinou ali a minha bênção. E quando Noemi está voltando, Noemi ainda assim insiste em falar: minhas filhas, vocês não precisam ir comigo, vocês não precisam voltar comigo. Vocês podem ficar aqui, eu vou sozinha. Ainda que eu tenha outros filhos, até eles crescerem, para que vocês casem com ele, vocês vão perder a vida. E a Bíblia diz que Orfa, ela decide de fato voltar para a casa dos seus pais, mas a Ruth, ela se apega a Noemi. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Quando a Ruth, ela olha para Noemi, a Ruth, ela vê em Noemi o olhar de quem voltou a olhar para Deus. Por mais que ela diz que ela está amargurada, por mais que ela diz que ela está vivendo uma situação de calamidade, mas ela está voltando para o lugar onde a bênção está. E quando ela decide isso, automaticamente a Ruth entende isso e ela decide seguir. Tem horas que a gente sai do plano de Deus, a nossa família sai junto e a gente fica ali: filho, você tem que ir para a igreja, marido, você tem que buscar Deus, olha, meu irmão, você tem que clamar a Deus. Não peça para eles fazerem o que você tem que fazer. Vai você na frente, vai buscar. Já pensou o teu filho dizer para você: mãe, o teu Deus é o meu Deus? O seu marido se render à tua fé, dizendo: olha, é para a igreja que você vai? Então eu vou para a igreja com você. O que é isso aí que você está ouvindo aí? Esse devocional, quero ouvir também, manda para mim. Mas a decisão tem que partir de você. Para mim poder finalizar, no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso recebe um recado. E esse recado é: veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei do seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Aqui a igreja de Éfeso estava recebendo um recado. Lembra da onde você caiu. Aonde que isso começou? Quando que você começou a se perder? Volta lá. Volta a praticar as boas obras. E aí você, voltando a praticar, tudo voltará ao normal. Então, na reflexão de hoje tome cuidado com as decisões erradas. Porque você não precisa tomar cuidado com a decisão certa, né? Porque se a decisão for certa, você será recompensado, abençoado, privilegiado. Agora, as decisões erradas, elas podem trazer um prejuízo muito grande. Quero fazer uma breve oração por você.
Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude essas pessoas que estão me ouvindo a se consertarem. Ou aquele pai que ainda não errou, mas está prestes a cometer um erro, está pensando em algo que nem apresentar ao Senhor essa pessoa apresentou, porque ela sabe que a tua resposta é não. Ela sabe que a tua resposta é uma resposta que é contrário ao que essa pessoa pensa. Então ajuda ela. Não deixa ela, meu Deus, colocar, como diz no ditado, os carros na frente dos bois. Abençoa, Pai. Abençoa a vida dela. Abençoa a mente dela para que ela possa, Pai, pensar antes de tomar a decisão. E esse que já errou, traz de volta. Que essa pessoa volte a orar, que essa pessoa volte a crer, que essa pessoa volte, meu Deus, a confiar no Senhor. E que nada, Espírito Santo, venha atrapalhar o teu projeto e o teu plano de se cumprirem nessa vida. Que esse dia seja um dia de colocar, meu Deus, a casa em ordem, para que o Senhor continue abençoando e sendo Deus dessa casa, dessa família e dessa pessoa. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olá.